Pedem para a gente fazer o gráfico desse sistema de equações e identificar o número de soluções possíveis. Aqui tem o sistema de equações e querem que coloque no gráfico cada uma dessas equações, além de pensar um pouco sobre as soluções. A primeira equação vou reescrever e colocar no gráfico na mesma cor que usar para escrever. A primeira equação já está no formato de equação reduzida da reta, y é igual a 3x mais 1. Vemos que o coeficiente angular, ou m, é igual a 3 e que a intersecção em y é igual a 1. Vou deixar claro que isso também é o coeficiente angular. Só chamei de m porque muitas vezes as pessoas dizem que y é igual a mx mais b. Então dá para colocar no gráfico. Podemos ver sua intersecção em y, o ponto 0 e 1 deve estar nesse gráfico. Então aquele é o ponto 0 e 1. Este é o eixo y e esse é o eixo x. O coeficiente angular é 3 e quer dizer que se nos movermos 1 na direção de x positivo, a gente move 3 na direção y positivo. Movemos 1 na direção x e 3 para cima. Se nos movermos 2 na direção x, subimos 6. Assim, porque 6 sobre 2 ainda é 3. Da mesma forma, se nos movermos 1 para baixo, se for menos 1 em x, iria ser menos 3 em y. Menos 1, menos 3, porque menos 3 dividido por menos 1 é 3. Se nos movermos menos 2 em x, iria menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 em y. Então, todos são pontos ao longo da reta e posso conectá-los agora. Vou conectar da melhor forma que eu conseguir e deveria ser uma reta e não uma curva. A minha mão não é 100% estável, mas eu acho que deu para entender, né? Vou fazer um pouquinho melhor, acho que consigo. Vou desenhar... Nossa, ficou pior. Tudo bem, última tentativa. Isso aqui está me atrapalhando. Então essa é a última tentativa. Pronto, agora sim. Essa é a primeira reta. Y é igual a 3x mais 1. Agora faço a segunda. Está escrito em formato padrão agora. 2y mais 4 é igual a 6x. E queremos no formato de equação reduzida. Y é igual a mx mais b. Então, um bom lugar para se começar poderia ser subtraindo esse 4 dos dois lados. Ele vai do outro lado e vamos subtrair 4 dos dois lados. Do lado esquerdo nos restou somente 2y. E o lado direito fica com 6x menos 4. 2y é igual a 6x menos 4. E para ter tudo em termos e solucionar y, tem que simplesmente dividir tudo por 2. Vamos dividir tudo por 2 e teremos y é igual a 3x menos 2. Y é igual a 3x menos 2. Essa é a segunda equação em formato de equação reduzida. É a mesma coisa aqui. A intersecção em y é menos 2. Isso é menos 1, menos 2 aqui, e o coeficiente angular é 3. Perceba que o coeficiente angular é igual ao da outra reta, que terá a mesma inclinação. Se nos movermos 1 na direção x, subimos 3 na direção y. 1 sobe 3, assim. Se voltar 1 em x, descemos 3. Voltamos 1 em x, descemos 3, assim. Então, se conectar os pontos, fica mais ou menos assim. Vou fazer o possível para desenhar uma linha reta. O segundo gráfico, 2y mais 4 é igual a 6, e colocamos em formato de equação reduzida aí no gráfico. Agora, a ideia dessa questão era identificar o número de soluções que o sistema tem. A solução de um sistema de equações é um valor x e um valor y que satisfaçam essas duas equações. Agora, se existisse um valor de x e de y que satisfaça essas duas equações, então o valor de x e de y teriam que estar nos dois gráficos, porque esta reta azul são todos os pares de x e de y que satisfazem a primeira equação. A reta vermelha são todos os pares de x e de y que satisfazem a segunda equação. Se algo vai satisfazer as duas, estará nas duas retas. Quando você olha aqui, existem pontos que estão nas duas linhas? Bom, não, as duas retas nunca se cruzam. Um ponto de intersecção é um ponto que é comum às duas retas. Não, elas não se cruzam, sem intersecção. Então, não existe uma solução para esse sistema de equações. Não existe solução. A gente sabe disso porque essas duas retas não se cruzam e nem seria necessário colocar no gráfico. O que deu a dica é que elas são duas retas diferentes, elas têm intersecções em y diferentes, mas os coeficientes angulares são idênticos. Então,
Você tem duas retas diferentes que nunca se cruzam, e se elas representam um sistema ou se elas são o gráfico de um sistema de equações, esse sistema não tem solução. Até o próximo vídeo.